E nós começamos o Liberdade de Opinião nesta segunda-feira, 3 de maio, indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo, Colombo. A todos, bom dia. Tá mais corado? Tomou sol esse fim de semana? Dei uma caminhadinha básica, com 2 máscaras, percorri a cidade. Fiquei um pouco decepcionado, viu? Eu vi a maior parte das pessoas nas suas atividades sem máscara. Isso não é bom, eu não fico feliz com isso, viu? É verdade. Aqui em São Paulo também, viu, Sidney? Observei na rua, nesse final de semana, muita gente sem máscara. E hoje, na capa de um dos jornais, tem uma foto do Parque do Ibirapuera, com muita gente sem máscara também frequentando o Parque do Ibirapuera. O pessoal está relaxando um pouquinho e a gente tem de fazer a nossa parte para cobrar dos outros também, né, Sidney? Sim, sem dúvida alguma, porque não é só aquele que por motivação política e consciente não usa, mesmo sabendo que vive num risco a todo momento. Mas estamos falando das outras pessoas por preguiça, ou por achar que não respiram bem, ou por achar que o pior já passou, ou achar que agora o colapso não é tão intenso nos hospitais. Vai criando na cabeça dessas pessoas esse sentimento. E pior é aquele também que acha que não tem doença nenhuma, né? Que não existe Covid, que tudo é mentira. Aí sim, esse me preocupa de forma dobrada. Vamos então aos nossos assuntos desta segunda-feira, Sidney Rezende. Vamos começar, é claro, falando sobre CPI da pandemia, não é? O senador Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da comissão, disse em entrevista exclusiva à CNN que a CPI quer investigar o que poderia ter sido feito e o que faltou fazer para salvar a vida dos pouco mais de 407 mil brasileiros que morreram até agora vítimas do novo coronavírus. Vamos acompanhar. Essa investigação não pode ser para obstruir as causas que levaram a nós termos milhares de mortes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, pelo menos 90 mil mortes poderiam ter sido evitadas. O que a CPI quer buscar como resposta é o que é que poderia ter sido feito e quem faltou em fazer para salvar esses compatriotas nossos. O que é que poderia ter sido feito? O que é que faltou fazer? São caminhos interessantes que a CPI pode trilhar para nos ajudar a entender por que é que nós chegamos a esse ponto hoje. Provavelmente, se não hoje, amanhã, nós chegaremos a 410 mil mortos vítimas da Covid aqui no Brasil, Sidney. Esse é o melhor caminho para começar, né? É um fio de novelo que você vai puxar e vai entender melhor tudo que foi feito ou que se deixou de fazer. Agora, é preciso colocar a circunstância que cada fato aconteceu para ser justo também, né? Você não pode pegar de hoje, olhar para o retrovisor e fazer um diagnóstico que medida poderia ter sido tomada há 1 ano. É preciso saber, há 1 ano que já se sabia o que foi feito ou se deixou de fazer. Essa pesquisa aí, muito interessante que ele está citando, né? Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela é assinada por um médico e físico também, Eduardo Massad. O que ele fez? Ele fez um estudo matemático, né? Ele fez um modelo matemático e ele verificou o seguinte: se a população fosse totalmente vacinada, o que aconteceria, né? Se evitaria mortes? E se a população não fosse completamente imunizada? Tira os que já foram, tá? Ele está falando daqui para frente até o fim do ano. E esse estudo mostrou o seguinte: caso o Brasil não vacinasse sua população neste ano, no mínimo 130 mil pessoas morreriam já de imediato. E o país fecharia 2021 com 350 mil óbitos, só circunscrito ao que ainda vai ser vacinado, né? E ele, nesse estudo, ele mostra que, aí vai o outro lado, né? Caso o país vacinasse a população e o vírus continuasse circulando por um tempo, ao menos 41 mil novas mortes por Covid seriam registradas ao fim de 2021. Ou seja, se reduziria e muito o número de mortos. Esse é um estudo que serve para uma avaliação. O estudo nem sempre ele acerta plenamente. Tem aquela margem de erro para cima ou para baixo, é um pouco como pesquisa de opinião, mas é através de estudos que você faz um bom diagnóstico e toma as medidas. Então, esse é o apelo que eu faço. Se indague, pergunte, peça dados, apresente documentos, peça-se documentos, procure ter o máximo de testemunhos, isso já vai começar com os ex-ministros da Saúde e também o ministro atual, e a partir daí você vai formando elementos para que você tenha uma CPI decente, bem feita, qualificada,
qualificada, preparada. É óbvio que nós fomos negligentes no ano passado. Eu falo nós porque a decisão foi do governo, mas boa parte da população achou que o governo estava certo naquele momento e se partiu logo por descontrole. Fomos muito tarde a acordar problema. Hoje o governo está esperto, mas não estava assim durante meses a fio, como a CPI vai demonstrar nos depoimentos das testemunhas a partir de amanhã. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, também falou sobre os depoimentos marcados para esta semana na comissão. São depoimentos muito importantes, não é, Sidney? Acho que vale a pena a gente lembrar aqui. Amanhã, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, 2 ex-ministros da Saúde. Na quarta-feira, um dia inteirinho dedicado ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Na quinta, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. O relator Renan Calheiros fez referência também à possível convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Por quê? Renan justificou assim, abre aspas, não podemos fechar os olhos para quem diz que vai transformar a Polícia Federal em polícia política, deixando claro que o objetivo é desviar o foco das investigações para os estados. Esse não é o fato determinado da CPI, fecha aspas para Renan Calheiros. Como é que você avalia o que disse o relator da CPI, hein, Sidney? Bem, qual é a estratégia hoje do governo? E já falaremos de Renan Calheiros. A estratégia do governo é obstruir o máximo que puder o trabalho da CPI, né? Criar obstáculos, embaraços, dificuldades, atrasos. Eu considero um erro, porque quanto mais para lá se empurrar com a barriga, vai ficando cada vez mais próximo do ano que vem. E o ano que vem, meu amigo, a sucessão presidencial vai ser tiro, bomba, gritaria, ataques. Vai ser um ano realmente muito, muito tenso. Acho que vai ser uma disputa mais intensa até do que a anterior. A segunda medida do governo, dos governistas, que era tentar impedir o trabalho de Renan e não conseguiu, ele acabou sendo relator, é de alguma forma ir para o terceiro elemento, que é focar nos governos estaduais, tirando o governo federal do meio do foco, da apuração. E se acontecer do governo federal ficar no meio do foco, que fique junto com os governadores. Essa é a estratégia dos governistas. Renan Calheiros, óbvio, já sabe disso, está se antecipando e dizendo o seguinte, olha, se utilizar de instrumentos de Estado e de governo para perseguir adversários, vocês podem estar incorrendo num grave erro, porque serão certamente motivo de avaliação, análise, convocação e de indagações e pressões aqui na CPI. Então, é esse jogo, né, que tem de parte a parte, jogo político, e como eu disse, ali só tem raposa, só tem fera, só tem cobra criada, só tem cachorro grande, e de lado a lado eles ficam fazendo essa espécie de controle para cá ou para lá. Faz parte da política, mas é preciso que o ministro da Justiça fique ligado também, porque se ele estiver, como se pretende colocar aí, o Renan já antecipou, no meio do foco, ele fizer algum movimento meio fora do esquadro, pode pagar um preço político grave e até escandaloso, né? Porque você não pode fazer da Polícia Federal uma polícia política. Não estou dizendo que queiram fazer, mas não pode ser feito isso. Então, é isso, é dentro do jogo político de parte a parte, um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Agora, fora o jogo político, o Anderson Torres deu motivo para ser cogitada a convocação dele pela CPI? Bem, estamos vendo desde o antecessor o Ministério da Justiça tomando algumas medidas baseando-se, por exemplo, na Lei de Segurança Nacional, convocação de adversários políticos, partidários, adversários ideológicos, adversários que representam a sociedade civil. Estamos vendo, de fato, o governo a partir ali da movimentação do Ministério da Justiça diferente do que o era, por exemplo, a época do ministro Sérgio Moro, né? Então, isso é um fato concreto que vem já se arrastando na gestão anterior e, pelo visto, está mantida nesta. Então, aí sim há motivos de preocupação, porque nós estamos vendo a Polícia Federal com uma atitude um pouco diferente. E a julgar pela estratégia do governo, que eu disse que é expor mais governos estaduais do que o foco inicial, que seria apenas investigação sobre o governo federal, nós estamos vendo um pensamento aí, uma ação em linha. Então, é a observar, viu, Colombo? Sidney, ontem o Brasil recebeu mais um lote de vacinas contra a Covid do consórcio COVAX Facility.
trouxeram aqui para o Brasil cerca de 2 milhões de doses da vacina de AstraZeneca Oxford. Com as outras doses que chegaram durante o fim de semana, a remessa completa um total de 4 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, que já estão sendo distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essas doses chegarão em no máximo 48 horas para estados e municípios. Por outro lado, capitais como Porto Velho, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Aracaju tiveram de suspender o uso da Coronavac por falta de doses, o que está atrasando a segunda dose naqueles indivíduos que tinham tomado a primeira. A Coronavac tem de ser aplicada, a segunda dose, com 21 até 28 dias de diferença em relação à primeira dose. E há atraso em diversas capitais, em vários estados, porque houve atraso no envio do IFA da China aqui para o Brasil e, consequentemente, atraso na produção do Instituto Butantan de novas remessas da Coronavac para completar aquele primeiro contrato de 46 milhões de doses firmado entre o governo federal e o Instituto Butantan. Queria que você falasse, então, sobre a chegada dessas novas vacinas da AstraZeneca, essa interrupção temporária no oferecimento de vacinas do Butantan para o restante do país. Isso deve acontecer a partir de quinta-feira, um início de normalização, pelo menos. Como é que você vê o processo de vacinação agora com a chegada dessa nova remessa do COVAX Facility, hein, Sidney? Colombo, curtíssimo prazo. Nesses próximos 10 dias, nós teremos um momento mais sensível. Mas até o final de maio, tudo indica, essa expectativa, que tenhamos um mês de maio com mais oferta de doses de vacinas do que tivemos em abril. E assim sucessivamente. Eu estou mais otimista, se é que se pode usar essa expressão, porque não é um otimismo também 100%, mas é um otimismo no sentido de você sentir uma caminhada para o lado certo, né? Que é termos mais vacinas para ter mais gente imunizada. Você lembrou muito bem, hoje faltam doses, por exemplo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Aracaju, Recife, Fortaleza e Porto Velho. De 7 a 10 dias nós teremos sim adiamento, sintonia fina, chegada de uma carga um pouco mais reduzida, então vai exigir por parte de prefeituras e de governos estaduais uma ação, vamos dizer assim, não lentíssima, mas lenta. Depois disso, tenderemos a ter mais oferta. É evidente que com a chegada da COVAX, né, a AstraZeneca indiana, nesse caso, ela é muito bem-vinda, né? E se conseguir, com a chegada de imunizantes da China, se agilizar, tanto melhor, porque quem tomou a Coronavac em primeira dose, algumas pessoas não estão conseguindo a segunda dose. E é isso que causa uma preocupação, evidentemente, mas ainda dentro da margem do ponto de vista sanitário e de segurança passada pelo fabricante e pela área de saúde das secretarias de Estado e do governo federal. Então, nós vamos ter um quadro melhorando gradativamente, mas, infelizmente, de 7 a 10 dias, nós vamos ver esse drama um pouco mais, viu, Colombo? E eu sei que as pessoas ficam ansiosas, mas olha, fique ligado na CNN, porque aqui nós vamos, evidentemente, informar no primeiro momento que for restabelecido, pelo menos parcialmente, restabelecida essa distribuição. É isso, e os médicos têm reafirmado, importante a gente lembrar aqui, que mesmo que atrase, é fundamental, assim que possível, tomar a segunda dose da vacina da Coronavac, especialmente porque o prazo é menor entre a primeira e a segunda dose. Então, mesmo que atrase 5 ou 10 dias, tem de tomar a segunda dose. A segunda dose não é reforço. A segunda dose é o complemento do primeiro ciclo de proteção do organismo contra a Covid. Então, mesmo que atrase, tem de ficar em contato com o posto de saúde para, assim que chegar, tomar a segunda dose. Fala, Sidney. Ô Colombo, se você me permite, antes da sua próxima pergunta, existe hoje, assim, também uma espécie de um jogo político aí, se o Brasil está indo bem ou está indo mal na imunização, depende também o governo federal das chegadas das vacinas, né? Por mais que se pressione, os insumos vêm de fora, nem sempre se acontece na velocidade, de fato, hoje há uma pressão internacional de outros países, então o problema hoje é muito compreensível, né, desta tensão que todos vivemos. Lá atrás, não, no ano passado, erramos feio, isso aí é
CPI vai demonstrar mais adiante. Mas existe uma forma de você ver essa velocidade da imunização. Em termos absolutos, que é o que o governo federal usa, o presidente já usou, o ministro da Saúde, o Brasil está na 5ª posição. Mas se você correlacionar a proporção dos brasileiros, o número de doses a cada 100 habitantes, aí nós estamos na posição 56, né? Então depende do que você quer ver. Se você fala assim, mas em valores absolutos o Brasil está muito bem ranqueado. Sim, mas o país é muito grande. Se você comparar um país gigantesco proporcionalmente com um país menor, você vai ver que o Brasil não está vacinando na velocidade devida, graças aos erros de passado, né? Por isso que eu acho que com a chegada em alta velocidade de novas vacinas, está se procurando mais opções, né? Com exceção daquele tropeço da Sputnik, que ainda poderá ser reavaliada pela Anvisa, ela foi vetada inicialmente, mas ela pode voltar. Nós precisamos ainda acelerar realmente. Não estamos numa posição comparativamente neste ranking mundial muito boa, não. Mas os nossos problemas são nossos, nós é que temos que enfrentar. Não é só você olhar o vizinho, achar que tá bom ou tá ruim. O vizinho pode estar ruim e você pode estar bem, né? Então depende da gente também fazer o nosso papel e a população precisa ajudar. Máscara, álcool em gel, evita aglomeração. Gente, tem que fazer isso, não tem jeito, não temos saída agora. Neste fim de semana, Sidney, várias capitais brasileiras registraram manifestações a favor do governo, a favor do presidente Jair Bolsonaro, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Em São Paulo, vejam só, são imagens da Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, na orla de Copacabana. Salvador, vai aparecer daqui a pouquinho, Farol da Barra. E em Brasília, o ato ocorreu no gramado da Esplanada dos Ministérios, com participação de integrantes e apoiadores do governo, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Na Avenida Paulista, em São Paulo, aí de volta a São Paulo, essas imagens, discursou o presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia o tamanho, a relevância delas, o aspecto político e também não dá para deixar de levar em conta o aspecto sanitário, não é, Sidney? Colombo, nós vimos aí uma força deste segmento que já está fechado com o presidente, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, porque se o compromisso fosse de lógica com o passado, eles não escolheriam Roberto Jefferson como o melhor dos seus exemplos, né? O próprio Jefferson já foi chamado de presidiário por bolsonaristas, coisas dessa ordem. Lembrando que os bolsonaristas também já aplaudiram Sérgio Moro, que hoje desapareceu das bandeiras, das agendas, né, dos bolsonaristas. Eles mostraram força, eles têm se organizado através das redes sociais, através das redes e grupos de WhatsApp. Essa manifestação é fruto disso. Eles levaram ontem para as ruas 3 bandeiras principais: defesa da abertura irrestrita do comércio, eles querem que o comércio fique aberto 100%, oposição ao Supremo Tribunal Federal, isso já vem de algum tempo, e oposição a prefeitos e governadores contrários à gestão Bolsonaro, que é a agenda do governo federal, dos bolsonaristas, da tropa de choque na CPI, que é expor os governadores estaduais na CPI e não os governos, e não o governo central, né? O governo federal. Então, essa manifestação. Problema sanitário. O risco é que muita gente foi e teve aglomeração, porque teve, principalmente em São Paulo, muita gente que foi até essa manifestação, foi até a rua. É você ter daqui a 30 dias pessoas que possam ter se contaminado. Muitas não utilizaram a máscara, justamente porque não acreditam na máscara, porque estão conscientes nas suas cabeças que não é o melhor caminho, que não imuniza nada. Então, isso expõe de fato a população e aí tem o aspecto de ordem sanitária. Então, ao mesmo tempo que você fala, puxa, foi a manifestação representativa, foi pelo menos num segmento, né? Nós tivemos isso com a presença registrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Maceió, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Natal e Brasília. Mas nas capitais, onde o celular funciona melhor e onde tem essas redes mais bem montadas, no que no interiorzão, vamos dizer assim, nas cidades médias e pequenas. Com relação já à pressão à CPI, não terá esse efeito que eles estão imaginando, mas demonstra-se que os bolsonaristas já estão, há um ano e alguma coisa da eleição, preparados para se mobilizarem. Mas, a julgar pela pesquisa da CNI, pelo que estamos vendo por aí, já se começa a sentir no Brasil que muita gente está com medo de morrer, muita gente está com medo que as vacinas não cheguem em quantidade e velocidade desejadas. Isso tudo faz com que a população fique um pouco atrás. Então, esse discurso apresentado ontem é mais daqueles seguidores que estão mais
fechados com o presidente, que o apoiam em qualquer situação, que apoiam o governo central. Então, eu vejo assim um efeito e uma consequência da manifestação, de certa forma expressiva, de ontem, muito limitada. Não é ainda aquela manifestação que você possa dizer assim, puxa vida, hein? O presidente mandou prender, mandou soltar, fechou tudo, sucesso total, manifestação que quebrou tudo, foi espetacular. Não foi o caso, e eu tenho para mim que ela vai ter um limite pequeno ao tentar pressionar os senadores da CPI parlamentar de inquérito que investiga erros e acertos nesse tratamento e enfrentamento do coronavírus. Sidney Rezende, ótima semana para você, Sidney. Encontro marcado amanhã, 9 da manhã, aqui no Liberdade, certo? Colombo, você sabe que você é muito, muito querido, né? Eu nesse fim de semana, falei pra você que caminhava pelas ruas, fui lá com o meu cachorrinho, né? Fui caminhar e fui comer um pastel. Gosto de comer um pastelzinho, né? Na barraca do Matheus. E eles lá falaram de você, curtem muito você. Falaram assim, será que o Colombo algum dia vai dançar aquela dança do carpinteiro, que bota a calça assim em cima do umbigo e dança com os amigos e tal? Você não é disso não, você é mais recluso, é mais discreto, né, Colombo? Eu não entendi porque eles te perguntariam se eu vou dançar a dança do carpinteiro. Eu imaginei que eles fizessem outras perguntas a meu respeito. Mas, enfim, publicamente não. Não, porque eles acham você bem-humorado. Eles gostam de você, da sua pessoa, como eu gosto também. Eu falei, ele não faria isso. Eu chega a esse ponto. Lá na barraca. Não chega a esse ponto, né? Bom humor é uma coisa, falta de noção do ridículo. Eu também, tô com você. Mas se eles me oferecerem um pastel, eu danço particularmente lá, viu? Sim. Não, isso já está garantido, viu? O Matheus lá vai garantir quando você vier ao Rio, viu? Carne com um abraço, queijo. Colombo. Valeu, até. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.